Nós estamos felizes porque sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. E tem muita gente aqui que tem isso bem gravado no seu coração. E isso é uma verdade, porque se nós estamos aqui agora, é porque o Senhor assim nos permitiu. E nós também sabemos que todas as coisas têm o seu tempo debaixo do sol. E esta noite é para nós tempo de esperança, é tempo de aprender com o Senhor, à luz da sua palavra, o que precisamos fazer para conquistarmos vitórias nesse ano que o Senhor nos concedeu. Estamos começando mais um ano, estamos ainda em fevereiro. Nós sabemos que cada ano que se inicia é como uma terra nova que o Senhor nos dá de presente. Só depende de nós conquistá-la para termos uma vida melhor e mais digna e também muito mais feliz. E para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias e ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite. Bom, depois dessa breve apanhação aqui, vamos ver o que o Senhor diz para nós esta noite. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Bom, eu quero orar no princípio. Vamos baixar as nossas cabeças, eu quero fazer uma oração junto com a igreja. Obrigado, meu Deus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade que temos, Senhor, de contemplar a Tua palavra, de declarar toda a nossa gratidão por Seu amor e pelo Deus de esperança, Senhor, que Tu és. Que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente em nosso meio agora, Senhor. Que possamos ter os olhos abertos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para que vejamos, Senhor, que as Suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas, ó Deus. Que possamos estar preparados, Senhor, para ouvir o Teu doce falar aos nossos corações. Que a Tua graça redentora, salvadora e restauradora possa transbordar nas nossas vidas agora, nesse momento, Senhor. Amém. Bem, só para contextualizar esse texto que lemos, o povo judeu acabara de sair do Egito e eles estavam preparados para tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. O Senhor os havia tirado da escravidão do Egito para cumprir uma promessa que fizera a Abraão 400 anos antes, de que faria dos descendentes de Abraão uma grande nação. E assim, Deus agiu de forma poderosa no meio deles, os retirou da escravidão e os organizou em um grande exército. Isso que eu estou dizendo está descrito nos primeiros capítulos desse livro de Números desse versículo que nós acabamos de ler. E o capítulo imediatamente anterior a esse que lemos, diz que o povo havia chegado na fronteira da terra prometida. Moisés havia enviado os batedores ou espias para fazerem um reconhecimento da área que eles iriam tomar posse. Após 60 dias, esses batedores retornaram e confirmaram a promessa de Deus. De fato, a terra era boa e dela emana leite e mel, fala a palavra de Deus. Porém, o relatório desses batedores
acrescentou algumas coisas, ainda falava mais. Dizia ainda: havia um grave problema. O povo daquela terra, que habitava naquela terra, eram grandes e fortes, e havia cidades edificadas. As cidades deles eram todas fortificadas, tinham muros. Então, o que aconteceu com eles? Nós vimos ali o medo, a falta de fé, o desânimo e a rebeldia de alguns tomou conta de quase todo o povo e ficaram cegos pela desesperança. Eles estavam confiando nas suas próprias forças para fazer a tomada da terra prometida por Deus. A confiança deles não era no Senhor, a confiança deles não era no Deus que havia prometido justamente expulsar aquelas nações que meteram tanto medo neles. Deus havia prometido a eles expulsar essas nações de diante deles. Podemos ver isso. Êxodo 33, 10 e 11 diz o seguinte: faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou, e expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferreus, os heveus e os jebuseus. Justamente essas pessoas que meteram tanto medo naquelas pessoas, nos batedores, e eles espalharam aquele terror no meio do povo. O povo, eles se esqueceram, por conta desse desespero, eles se esqueceram que Deus tinha acabado de derrotar um dos maiores exércitos que existia na época, uma das maiores potências. O exército egípcio foi praticamente todo dizimado por Deus, pouco tempo atrás. Eles esqueceram da promessa de Deus, que Deus acabara de fazer para eles, que iam tirar esse povo desses locais, iam tirar eles da frente deles. Agora eu digo para vocês: rebeldia, ingratidão, falta de fé, frente aos problemas e às lutas que nós teremos que enfrentar, não é um problema só daquele povo naquela época. Nós sabemos com certeza que cada um de nós carrega em si os mesmos pecados que eles carregavam. O pecado do povo judeu era ter a esperança na própria força. Nós vimos, era a falta de esperança no Senhor. Por isso eles entraram em desespero, porque eles não confiaram na palavra do Deus vivo. E esse é um problema comum também no nosso meio, nos homens da nossa época. Quantas vezes nós mesmos ficamos desesperados, assustados, e vemos as dificuldades nossas muito maiores do que realmente elas são. Quantas vezes isso acontece com cada um aqui? Muitas vezes nós ficamos desesperados por isso. Quantas vezes nós ficamos abatidos, desanimados, até sem saber o que fazer frente aos nossos desafios. E muitas vezes são desafios criados em nosso próprio coração. Esse desafio, na realidade, às vezes nunca chegaremos a enfrentá-lo, e mesmo assim ele tira nosso sossego, tira nossa paz. Por que isso? Porque a nossa confiança não está centrada no Deus vivo. Quando nós escolhemos colocar a nossa confiança no Senhor, aí sim nós estaremos debaixo das suas promessas. E quando nós estamos debaixo da promessa do Senhor, Jesus disse o seguinte para nós: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. E nós somos oprimidos a cada dia com os nossos problemas, e Jesus está chamando a gente. Nós podemos enfrentar os nossos problemas, os problemas que é certo virão, por mais que hoje nós possamos estar vivendo um momento maravilhoso, sabe, as lutas virão nas nossas vidas. Podemos enfrentá-las com terror e desânimo, ou então com confiança e fé
nas promessas do Senhor. A escolha é de cada um. Nós temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de escolher isso. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas renovam a cada manhã nas nossas vidas. E ela também nos ensina que a ira do Senhor só dura um só instante, mas o favor de Deus dura a vida toda. E o Senhor tem nos presenteado a cada novo ciclo com a oportunidade de construir, de reconstruir, ou ainda consertar os nossos próprios relacionamentos, em busca de uma vida melhor. Uma vida melhor nós podemos ter consertando os nossos relacionamentos primeiro com Deus. Quantas vezes nós estamos com os nossos relacionamentos quebrados com Deus? Não temos intimidade. Então nós podemos construir isso também. Mas também podemos construir e reconstruir a nossa vida pessoal. Podemos estar buscando uma melhor situação de relacionamento profissional, pessoal, com as pessoas que nos cercam. Aí eu pergunto, será que nós estamos aproveitando a oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã, quando a misericórdia dEle renova em nossas vidas? Como nós já dissemos no princípio, a cada ano que se inicia, é como uma terra nova que o Senhor nos dá de presente. Só depende de nós conquistá-la, para termos uma vida melhor e mais digna. E esta é uma citação que foi feita pelo nosso pastor, e foi muito oportuna, porque foi justamente na primeira pregação do ano. Por isso estou repetindo ela aqui, porque realmente ela me fez pensar nas oportunidades que nós temos a cada dia de fazer melhor. Agora, será que nós reconhecemos o agir de Deus e a proteção que nós estamos recebendo a cada dia? Ou nós fazemos igual os judeus fizeram no deserto? Sabe, esquecemos todas as bênçãos, todas as misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós. Essa é uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. Será que nós estamos virando as costas para as promessas do Senhor? A promessa de Deus para nós está escrita em João 2,25, nós não vamos abrir, mas eu vou dizer para você qual é vida eterna. O Senhor está nos prometendo agora a vida eterna. Nós não temos terra para tomar posse, mas precisamos de uma coisa, precisamos identificar os pecados que estão nos atrapalhando enxergar essa promessa. Muitas vezes, muitas pessoas não enxergam as promessas de Deus para ele, não enxergam a promessa de vida eterna. Por quê? Porque os nossos pecados nos impedem, da mesma forma que os pecados deles os impediram de ver, de tomar posse na terra prometida. Quantos prejuízos nós temos tido nas nossas vidas, tanto do ponto de vista secular, como do ponto de vista espiritual, por conta dos nossos pecados. Assim como os nossos pecados, assim como os pecados daquele povo cegaram naquela época e impediram que eles entrassem na terra prometida, a nossa natureza pecaminosa, porque é disso que nós estamos falando aqui, de natureza pecaminosa, ela também nos impede de tomarmos posse da obra salvadora de Cristo. A nossa natureza pecaminosa, ela está nos impedindo de enxergar a bênção de Deus para nós. Os nossos pecados nos deixam cegos também para as promessas, mas também para os milagres que o Senhor tem feito para nós. Aí de repente a gente esquece de quantas vezes o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. O Senhor faz isso a cada dia, quando Ele nos dá oportunidade de ver, sabe, de viver mais um dia. Nós temos que ter em mente o que aconteceu com o povo no deserto. Eles não enxergaram milagres enormes que Deus tinha feito na vida de todos eles, mas também na vida de cada um em particular. Nós não temos um grande exército na nossa cola, mas nós temos aí uma vida cheia de problemas, que o Senhor tem tido misericórdia de nós. São tantos os perigos que a gente enfrenta a cada dia, e se estamos aqui é porque o Senhor nos concedeu mais esse dia.
E o nosso maior presente, o nosso maior milagre foi Jesus Cristo. E a condição exigida para que nós tomemos posse dessa promessa, senhores, é a mesma desse povo: crer na vitória de Cristo, esperança e fé. Esse é o preço que nós temos que pagar, é o preço que eles tinham que pagar. Fé no Senhor, a crer nas promessas, esperança na providência divina contra aquele povo e contra aquele exército que o próprio Deus já tinha dito que ia tirá-los, lançá-los fora. Boa parte daqueles que estavam sendo escravizados e foram para o deserto, foram chamados à liberdade, eles não creram. E nós sabemos o que aconteceu com ele quando nós lemos toda essa história. Eles morreram, eles ficaram para trás no deserto, mortos. E hoje, estamos na mesma situação. Os que ouvem a palavra do Senhor e não creem na promessa, na salvação, estão caminhando para a morte. Também ficaremos para trás no deserto aqueles que não creem, porque chega um tempo em que a proposta de salvação do Senhor vai ter o seu tempo validado. Mas nós já vimos que a ira do Senhor dura apenas um instante, mas a sua bondade nós vimos também, e a sua misericórdia se renovam a cada dia nas nossas vidas. E não só nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que esta é a razão de nós não sermos consumidos por conta dos nossos pecados, porque nós não somos diferentes desse povo judeu que estava no deserto, nós somos absolutamente iguais. E assim, sabe, a misericórdia do Senhor também veio para esse povo judeu. O Senhor só não os exterminou quando eles se rebelaram contra Moisés, por conta da sua misericórdia, por conta do seu amor e por conta da sua promessa feita a Abraão de que faria daquele povo uma grande nação. Então o Deus severo, o Deus implacável, com a infidelidade, ele se mostrou misericordioso e fiel às suas promessas. Ele é implacável contra o pecado, contra a infidelidade, mas ele é misericordioso e fiel, e a sua ira dura apenas um minuto, mas a sua misericórdia dura para sempre. E após 40 anos perambulando no deserto, todos os que se rebelaram morreram no deserto. A exceção foi Calebe, Josué e Moisés. Esses, na data daquela rebelião, eles permaneceram fiéis. Para quem conhece essa passagem, sabe disso. Então, o tempo passou e todos eles morreram. Após a morte de Moisés, o Senhor faz o seguinte: ele chama Josué, que era um daqueles que também tinha ficado fiel, e manda ele cumprir a missão de levar o povo a tomar posse da terra prometida. Então, está escrito em Josué, e nós vamos ler também: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar essas palavras, as palavras desse livro da lei, e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom, essa não era uma situação fácil para Josué. Josué tinha acabado de perder o seu mentor e o seu pai na fé, Moisés,
E isso era realmente um grande peso para ele, conduzir toda aquela multidão, que ele os conhecia bem, era um povo rebelde. Porém o Senhor o exorta, o fortalece e orienta, e promete estar com ele a cada passo que ele der. O Senhor diz para ele: somente seja forte e muito corajoso. Então, irmão, a fé no Deus vivo, a providência a fé no Deus vivo e na providência do Deus, a fé no Deus vivo e a providência divina deu energia, e era disso que eu queria falar com os irmãos, para que o povo atravessasse o Jordão e tomasse posse de toda aquela terra, enfrentando aquelas nações, e Deus deu vitória em cada uma delas. Para quem conhece, pode ler, que é uma excelente leitura. E assim, a fé na providência de Deus, da mesma forma, através de Jesus Cristo, é a energia que nós precisamos. Enquanto eles precisavam de energia para atravessar o Jordão e tomar posse da terra, nós precisamos atravessar uma fronteira também, e a fronteira da nossa incredulidade, a fronteira do nosso apreço pelas coisas desse mundo. Aí sim, nós vamos conquistar a terra prometida a nós, ou seja, a eternidade, pela qual Jesus já morreu e pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então a esperança é a energia que nos move de onde nós não queremos estar para onde nós sonhamos chegar. Agora, nós não estamos falando aqui de esperanças vazias, não. Nós estamos falando de esperança nas promessas do Deus vivo, daquele que criou todos nós, daquele que criou o mundo, daquele que tem misericórdia a cada manhã para nós. Então a esperança vazia é aquela que depende das situações, dos momentos, sabe, como a minha força, o meu dinheiro, ou a minha capacidade. Nós sabemos que sempre tem um mais rico, um mais forte e um mais capaz. Ou também a esperança nos amigos. Há um momento que os amigos vão nos deixar, ou a saúde, ela também vai nos deixar. A família é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, mas vai chegar um momento em que nós vamos estar sozinhos. Então todas as fontes de esperança que nós temos, que forem baseadas em coisas terrenas, elas, além de ser frágeis, elas serão tiradas uma a uma de nossas vidas. Então Jesus é a promessa eterna, Ele é a eternidade. Essa promessa ela não se corrompe, e ela não pode ser roubada de nós, ela não pode ser tirada. Quando nós aceitamos e damos o passo de aceitação dessa promessa, nada tira isso de nós. Então essa promessa, ela é eterna, e a condição exigida por Deus para que tomemos posse dessa promessa é crer na vitória de Cristo na cruz. Esperança e fé, esse é o preço que nós temos que ser pago. Precisamos pagar, é o preço que é esperado de nós. E assim como o Senhor chamou Josué, Ele está chamando a cada um de nós hoje para a salvação em Cristo. Foi consumado, fala a palavra de Deus. Jesus já enfrentou a ira santa de Deus por conta de cada um dos nossos pecados. Jesus já enfrentou a ira santa de Deus por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa falta de fé, por conta da nossa preguiça, por conta da nossa altivez. Jesus já sofreu por tudo isso. Nós só temos agora que aceitar essa graça não merecida. É isso que nós temos que fazer. E o Senhor promete para nós a eternidade. Sabe por quê? Porque as lutas para conquistar essa misericórdia para nós já foi travada na cruz por Jesus. Jesus já fez todo o trabalho. Para aqueles que já ouviram o chamado, já ouviram dessas promessas,
e aceitaram, nós temos, a Bíblia nos deixa um lembrete em Tiago 1,14. Vamos abrir as nossas Bíblias, Tiago 1,14. Isso precisa ficar marcado em nossos corações. Isso é para aqueles que já ouviram e deram o passo de aceitação. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Quantos prejuízos nós já tivemos nas nossas vidas, do ponto de vista secular e espiritual, justamente por conta dessa nossa natureza pecaminosa, justamente por causa disso. Nós falamos que nós não temos lutas aqui na terra, mas nós temos luta contra a nossa natureza, a preguiça, o desânimo, a falta de fé, a desobediência, a falta de amor pelo próximo, entre outras coisas. Com certeza são os inimigos que nós temos que vencer. Deus não quer que nós façamos, que tenhamos uma convivência pacífica com esses inimigos. Era como aquele povo queria destruir, não queria convivência pacífica do povo judeu com as nações, porque as nações iam atrapalhar a comunhão deles com Deus vivo. Justamente esses pecados, essa natureza que nós temos, atrapalha a nossa intimidade com Deus. Eles têm a capacidade de estragar os nossos relacionamentos, não só com Deus, mas também os nossos relacionamentos sociais e familiares. Quantas vezes nós magoamos as pessoas que amamos por conta de palavras ríspidas que falamos, por pura falta de domínio? Magoamos esposa, magoamos marido, magoamos filhos, magoamos pessoas que nós mais gostamos. São essas pessoas que estão mais próximas que nós mais magoamos com esse nosso jeitinho de ser. E é isso que cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de consertar nas nossas vidas. Cada dia o Senhor nos dá a oportunidade, a cada misericórdia dEle, a cada novo ciclo, de fazer diferente. Sabe, nos aproximar do Senhor, mesmo porque o Senhor mesmo fala, venha a mim que o resto vai ser lhes acrescentado, não é? Primeiro as coisas do Senhor. Então, quando nós estamos verdadeiramente firmes no Senhor, Ele vai nos dar força para a gente lutar contra esse nosso jeitinho, contra a nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes nós já falamos que magoamos pessoas, sabe, sem falar, como eu já disse, que essas coisas também roubam a nossa intimidade, eles atrapalham a nossa intimidade com Deus. Quando nós estamos magoados ou magoamos alguém, nós estamos feridos, não conseguimos nem orar. Essas coisas que nós temos, nós carregamos, atrapalha a gente a orar, atrapalha toda a nossa vida. E é isso que nós temos condições de fazer a cada dia. Como nós dissemos, a cada ano que se inicia, a cada novo ciclo, nós temos total possibilidade de fazer diferente. Em Romanos 6,12, eu vou ler: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Então é o nosso desejo da carne que Deus quer que nós lutemos. A nossa luta não é contra corpo e sangue, mas coisas celestiais. Nós temos que lutar contra a nossa natureza. Agora eu tenho um recado também para aqueles que não tomaram a decisão de aceitar. Eu quero dizer que essa promessa de Deus, ela tem prazo de validade. No bojo da promessa de Deus diz o seguinte, que a seu tempo o Senhor Jesus virá buscar aqueles que creram, ou seja, os que aceitaram. Os outros, os que não aceitaram, vão ficar para trás, da mesma maneira dos que se rebelaram no deserto, da mesma forma, eles ficarão para trás. No deserto, quem não creu, ficou para trás.
Agora, aquele que não crê na salvação através da morte de Jesus na cruz, e quando ele voltar para levar a sua igreja, levar aqueles que creram, também vão ficar, também vão perecer. E hoje, irmãos, é o dia. Hoje é o dia, nós já ganhamos esse presente. É o dia de nós aceitarmos, é o dia da gente começar a corrigir a nossa vida, porque amanhã vai depender exclusivamente do Senhor. Amém? Para terminar, eu vou deixar um versículo para os irmãos. Eu quero terminar com ele. E eu quero lê-lo no final. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém.